Olá, meu nome é Patrícia. Bem-vindo a mais um episódio na nossa jornada pelo livro de Ruth. Estamos estudando a história de duas viúvas buscando descanso na terra de Israel. Uma viúva é judia e a outra é gentia. Juntas, elas representam Israel e a igreja. E elas conheceram Boaz, o homem disposto a cuidar e prover para elas. Com Ruth, Boaz entrou numa aliança pessoal para cuidar dela. E com Noemi, Boaz está discretamente disponibilizando provisões através de Ruth. Boaz é uma figura de Cristo, e o seu relacionamento com cada uma dessas mulheres representa o relacionamento de Cristo com o povo escolhido de Deus e com a igreja gentia. Enquanto Israel foi colocado de lado em um período de julgamento, a igreja entrou num relacionamento com Cristo. Mas Israel não foi esquecido, e em um tempo futuro eles também serão restaurados. E uma segunda história sobre dois grupos de pessoas que obtêm descanso eterno pela graça de um Salvador comum. Quando chegamos ao final do capítulo 2, a temporada de colheita terminou, e Ruth passou a temporada trabalhando no campo de Boaz. O trabalho foi mais fácil e recompensador, porque Boaz fez com que fosse assim. Isso deu a Ruth e Noemi a segurança que procuravam para aquele momento. Nesses detalhes também vimos uma profecia do plano de Deus para Israel e a igreja. Israel entraria num período de julgamento como resultado de sua desobediência à antiga aliança. Durante esse tempo, a nação experimentaria provação após provação, tornando-a fraca e reduzida em número. Durante este tempo, a igreja gentílica entraria num relacionamento com o Messias de Israel e faria isso através da influência do povo judeu, através das suas escrituras e de acordo com a sua aliança prometida. Eventualmente, o tempo de julgamento de Israel daria lugar a um tempo de testemunho, e nesse momento, o relacionamento de Cristo com Israel e a igreja gentílica mudará de maneira significativa. E estas mudanças são o que veremos a seguir. Começando com como o relacionamento de Noemi e Ruth com Boaz muda no capítulo 3. A temporada de colheita está terminando e as preocupações de Noemi retornaram. Como essas duas viúvas vão se sustentar durante o longo inverno? Boaz continuará sendo bondoso após o fim da colheita? Sem esperar para descobrir, Noemi começou um plano para ajudar Ruth a consolidar o seu relacionamento com Boaz. Boaz é parente de Elimeleque, portanto, de acordo com a lei, ele é o homem esperado para resgatar a família de Noemi da viuvez. Mas, como aprendemos nas semanas anteriores, Noemi é velha demais agora para se casar. Mas Ruth ainda é jovem o suficiente para se casar, e esta é a esperança de Noemi. Se Ruth casar-se novamente, então Noemi sabe que será bem-vinda em sua casa também. Então o futuro de Noemi está ligado ao de Ruth. E ela explica a Ruth que o seu relacionamento com Boaz é a chave para a sobrevivência de ambas após o fim da colheita. A palavra hebraica Manoach significa descanso ou repouso. Noemi finalmente vê uma maneira de obter descanso, tanto para ela quanto para Ruth. E para a mente hebraica, descanso é um termo sagrado. Teologicamente, nos referimos a ser salvo, e os hebreus falam obter descanso, que significa muito mais do que simplesmente encontrar uma vida confortável. Manoach significa parar de se preocupar, parar de lutar, parar de duvidar, parar de estar em perigo, obtendo uma fonte permanente de bênção. Encontrar este descanso tem sido o desejo do coração de Noemi desde o início de nossa história. Ela seguiu seu marido para fora de sua terra buscando descanso de uma fome. Mas a decisão dele levou a família a experimentar uma tragédia após outra. Conhecer Boaz deu-lhes uma medida de provisão e proteção, mas isso ainda não era o verdadeiro descanso. Era uma provisão temporária na melhor das hipóteses,
e quando a sua esperança está em algo temporário, não é descanso de verdade. Muitos de nós sabemos como Noemi e Ruth se sentem, buscando descanso das decepções e inseguranças da vida diária. Este descanso, muitas vezes, parece sempre fora de alcance. Cada fase de nossas vidas é uma busca por algum tipo de descanso. Nos esforçamos na escola esperando desfrutar da segurança de um bom emprego. Conseguimos um bom emprego, mas descobrimos que temos que trabalhar horas e horas para pagar pelas coisas que esperamos que nos tragam conforto e descanso. Conseguimos as coisas, mas elas nunca trazem a alegria que esperávamos. Na verdade, lutamos a vida inteira para estar prontos para a aposentadoria, que finalmente nos dará descanso. E à medida que nos aproximamos da aposentadoria, começamos a nos preocupar que não haverá o dinheiro suficiente, saúde suficiente, amigos suficientes ou propósito suficiente. E o que deveremos fazer então na aposentadoria? Se não tomarmos cuidado, encheremos nossas vidas de esforços e arrependimentos, de modo que à medida que o fim se aproxima, ficaremos com a impressão de que a vida simplesmente passou por nós. Trabalhamos a vida toda por algum tipo de descanso, mas ele parecia sempre estar um pouco mais além. Onde está a satisfação, o descanso, a segurança, a liberdade da preocupação que estávamos nos esforçando tanto para obter? O problema não é que o descanso não possa ser encontrado. O problema é que muitos de nós o procuramos no lugar errado. Neste sentido, somos como a família de Noemi, trabalhando para garantir um descanso que não poderia ser encontrado fora da terra de Israel. Enquanto esperamos, não cometamos o erro de pensar que podemos acelerar o plano de Deus, que podemos obter verdadeiro descanso de acordo com nossos próprios termos. Nosso verdadeiro descanso, verdadeiro alívio do pecado e da decepção, do conflito e de todos os anseios não realizados de nossa vida, só virá no reino eterno com Cristo. Se acharmos que podemos encontrar este descanso enquanto ainda estamos trabalhando nos campos do mundo, vamos nos distrair do trabalho de servir a Cristo, nos desviar para outros campos e não encontraremos aquela paz que estávamos procurando, porque ela nunca esteve ali. Pode ser que não teremos riquezas terrenas, mas podemos aprender a nos contentar com menos, se isso significar obter riquezas no reino. Não escaparemos das provações, mas poderemos suportá-las com alegria, sabendo que Cristo está nos testando para sabermos se somos dignos de coisas maiores no reino. Então, no início do capítulo 3, Noemi esperou toda a estação da colheita para que Boaz cumprisse a exigência do casamento levirato, da lei, que era a lei que exigia que o parente mais próximo se casasse com a viúva que não tivesse um filho. Através de um casamento levirato, a viúva poderia ter um filho e receber a herança de seu marido falecido. Em uma cultura patriarcal, um marido e um filho para essas mulheres significariam verdadeiro descanso. Se ao menos Boaz decidisse cumprir os termos da lei, mas qual das viúvas deveria buscar a sua proposta de casamento? Obviamente, os dias de fertilidade de Noemi já haviam se passado. Então a sorte recaiu sobre Ruth. Então Noemi a instrui a dar um passo ousado para estimular Boaz a assumir as suas responsabilidades do casamento levirato. Ela diz a Ruth no versículo 2 que Boaz está dormindo no eirado durante a colheita, e no final de uma colheita começava a debulha e o peneiramento. Este é um processo de trazer os talos de grãos para um chão duro e batê-los severamente para separar os grãos do fruto da palha. Depois, os restos são levantados ao ar para que o vento possa soprar a palha mais leve, enquanto o fruto mais pesado cai de volta ao eirado para ser recolhido. Este processo geralmente era feito à noite, porque no Oriente Médio, no final do verão, o clima quente e seco produz pouca brisa durante o dia, mas esta brisa se intensifica à noite, cessando por volta da meia-noite. Então, na primeira metade da noite,
começava-se a debulha com a batida dos grãos, seguido pelo peneiramento até cerca da meia-noite, quando o trabalho cessava e uma grande refeição era servida. Então os trabalhadores dormiam juntos aos seus montes de grãos para guardá-los. E Noemi sabia muito bem como funcionava a colheita. Então ela viu uma oportunidade para Ruth aproximar-se de Boaz nesta noite e apelar para que ele cumprisse a lei. Noemi então instrui a sua nora em como se aproximar de Boaz para encorajá-lo a propor o casamento. Primeiro, Ruth devia lavar-se, ungir-se e vestir suas melhores roupas. Estes eram os passos que uma noiva dava antes de um casamento. E naquela época, uma noiva era prometida ao casamento semanas ou meses antes do dia do casamento. E durante este tempo, a noiva vivia separada do noivo em um estado de prontidão. E num dia não anunciado, o noivo vinha buscá-la e escoltá-la para a cerimônia de casamento, preparada na casa de seu pai. Então aqui Noemi está orientando Ruth a se apresentar como uma noiva pronta para o seu noivo. E na época da colheita, o eirado era um lugar movimentado e alegre. Era o lugar onde o trabalho árduo de um ano todo era recompensado. Era o lugar que Noemi sabia que Ruth poderia encontrar Boaz e encontrá-lo de bom humor. E ela diz então a Ruth para esperar até que a comida e a bebida tenham terminado, e diz a Ruth para ser paciente e esperar o momento certo, quando as coisas se acalmarem. No versículo 4, Noemi instrui Ruth a deitar-se discretamente ao lado de Boaz, descobrir os seus pés. Os homens naquela época usavam mantos que cobriam até os pés, então quando se deitavam para dormir, seus mantos serviam como um cobertor. E Noemi então instrui Ruth a discretamente levantar o manto de Boaz apenas o suficiente para expor os pés dele ao ar fresco do deserto. A princípio, isso pode parecer um plano estranho para nós, mas Noemi estava se baseando em um costume da época que ela esperava que Boaz entendesse e lhe dissesse o que fazer em seguida. Então, quando Noemi instrui Ruth a levantar a capa de Boaz para expor os seus pés, ela está enviando uma mensagem clara a ele. Está convidando-o a uma proposta de casamento. Está sugerindo que quando ele agir para cobrir os seus pés frios, ele também poderá cobrir os dela. Algumas pessoas escolheram pegar este momento inocente e pervertê-lo, sugerindo que Ruth estivesse descobrindo mais do que os pés de Boaz. Mas estas especulações não estão tratando o texto de forma honesta. Noemi estava apenas instruindo Ruth que descobrisse os pés de Boaz o suficiente para demonstrar uma tradição e nada mais. Ruth não estava propondo o casamento a Boaz. Ele já havia iniciado o relacionamento com suas promessas anteriores a ela. Boaz não avançou no relacionamento porque era consideravelmente mais velho que Ruth e pensava que ela quisesse um marido mais jovem. Então esta atitude de Ruth foi uma maneira educada de indicar a sua disposição para considerar o casamento com ele. Além do mais, Noemi instruiu que o encontro acontecesse da forma mais discreta possível. Era escuro e muitas pessoas estavam reunidas em uma grande área dormindo ao ar livre. Nestas circunstâncias, a aparição de Ruth aos pés de Boaz não atrairia muita atenção. E enquanto ela descobrisse os pés de Boaz e esperava por sua resposta, ninguém ficaria sabendo, de qualquer forma. Então Boaz estaria livre para responder da maneira que quisesse, sem preocupação com sua reputação. Vamos ler então Ruth, capítulo 3, versículos de 6 a 13. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. — Quem é você? Perguntou ele. — Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu:
O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ruth executa perfeitamente o plano de Noemi. Quando Boaz acordou e a encontrou ali com seus pés descobertos, ele perguntou a Ruth quem ela era e quais eram suas intenções. O fato dele não ter percebido que era Ruth logo de início nos mostra quão escuro estava aquela noite. Ruth então responde se ele pode estender a sua capa sobre a sua serva e acrescenta que ele é um parente resgatador. Educadamente, ela está dizendo que está disposta a ter Boaz como seu resgatador se ele estiver disposto a cumprir a lei em favor dela. Noemi confiava no caráter de Boaz para esperar que ele fizesse a coisa certa no final. E em resposta à oferta de Ruth, Boaz responde com alegria, declarando que a primeira bondade de Ruth para com ele foi superada por essa atitude. Isso pode parecer uma declaração invertida, já que afinal foi Boaz que mostrou bondade a Ruth primeiro, não foi? Sim, mas Ruth também mostrou respeito e bondade para com ele. O primeiro ato de bondade dela em relação a Boaz foi servi-lo bem como sua serva durante a época da colheita, trabalhando todos os dias, o dia inteiro, retribuindo a confiança dele. E agora ela estava disposta a renunciar a homens mais jovens e tornar-se a sua esposa. Em resposta à bondade de Ruth, Boaz prometeu fazer o que pudesse para que o casamento acontecesse, mas havia um obstáculo. Ele não era o parente vivo mais próximo delas. Havia outro parente que tinha o direito de redimir a viúva na família de Elimeleque. Agora entendemos por que ele não havia tomado nenhuma atitude em relação ao casamento até aquele momento. Assim, Boaz tinha que dar ao parente mais próximo o direito de recusa, e ele prometeu a Ruth que resolveria esse conflito pela manhã. Se o parente mais próximo não pudesse cumprir os termos da lei do levirato, então ele tomaria o lugar dele e redimiria Ruth. De um jeito ou de outro, Ruth e Noemi finalmente conseguirão o descanso que estavam buscando. Agora, voltando à nossa segunda história dentro da história de Ruth. Lembramos que Ruth representa a igreja gentílica noiva de Cristo. Como Ruth, somos abençoados por nosso relacionamento com Cristo, o nosso noivo. Não podemos entender plenamente toda a glória que nosso relacionamento com Cristo nos trará com o tempo, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ruth abençoou Boaz em resposta à sua bondade, trabalhando diligentemente no campo dele. Da mesma forma, abençoamos ao Senhor que nos estendeu a sua graça, servindo-o fielmente no seu campo, que é o mundo. Onde estaríamos se o Senhor não tivesse estendido a sua graça para mudar o curso eterno de nossas vidas? Paulo resume isso em Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer bem dizer, agradecer ao Senhor, sirva-o sacrificialmente. Bendiga-o renunciando a outros pretendentes mais atraentes e permanecendo devoto ao único Deus verdadeiro. Deixe de lado desejos por riquezas terrenas, fama, poder, conquistas, prazeres.
E quando a colheita vier, teremos nosso descanso, assim como essas mulheres estão prestes a receber o delas. Um grande abraço e até o próximo episódio.